programa Na Ordem do Dia veio até o Instituto de Psicologia da USP para conversar com a professora doutora Marilene Proença, que desde 1978 atua na área educacional especializada em psicologia escolar. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Doutora, a medicalização é hoje um assunto de grande preocupação da sociedade, até mesmo de debate entre os especialistas. Então a gente gostaria de saber como que a senhora vê a automedicação e a prática, muitas vezes pelos próprios médicos, da medicalização. Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque existe uma diferença entre o conceito de medicalização e a medicação, né? A gente chama de medicalização esse processo de transformar questões que são de ordem social, de ordem política, de ordem econômica, em problemas individuais. Então, quando eu digo, por exemplo, né, que existe a síndrome do pânico, na verdade ela é um conjunto de comportamentos, né, ligados ao medo, ligados à ansiedade, ligados a uma série de reações que você tem no teu organismo em relação a quê? Em relação a ser assaltado na rua, em relação a ser atropelado, em relação a acontecer alguma coisa de ruim contigo na cidade. Então, as questões sociais, né, elas, ao invés de serem enfrentadas dentro da sociedade, muitas vezes nós denominamos isso como se fosse algo individual. Então, é você que tem a síndrome do pânico. Não são as questões sociais que estão gerando em você medos e que são muitas vezes legítimos dentro da sociedade. E a medicação, né, ela é vamos dizer assim, um instrumento, muitas vezes, para diminuir os sintomas desses comportamentos que você vive, né, em relação a muitas dessas causas que são para além de você e que você não consegue entender, não consegue lidar, não consegue ter estratégias, né, de enfrentamento. Ok, doutora, então agora vamos falar um pouquinho sobre os professores, já que nós somos de uma classe representativa do magistério. No caso dos professores, pelo nível estresse, né, elevado deles, a longo prazo, acaba tendo que pedir muita licença. E aí a gente gostaria de saber, a categoria, na sua opinião, é de fato adoentada ou realmente a licença virou uma saída fácil para que investigações mais profundas deixem de ser feitas? Então, esse também pode ser interpretado à luz desse fenômeno da medicalização. O que leva um professor, né, a viver esse estresse dentro da sala de aula? Como é que é a escola onde ele está, como é que é a gestão dessa escola, ele escolheu essa classe, ele tem condições de estar assumindo esse grupo de crianças, que apoio ele está tendo da coordenação pedagógica, do currículo, enfim, quais são as condições de trabalho, né, e como essas condições de trabalho estão sendo pensadas, estão sendo enfrentadas para que ele possa exercer aquilo que é a sua finalidade, né, a finalidade da escola, né, de socialização do conhecimento, de trazer valores que são valores genuínos, valores sociais, valores calcados, né, numa sociedade democrática. Então, esse sentido e essas finalidades, que são o trabalho do professor, o que a gente observa? Quando o professor ele está submetido a condições de trabalho muito precárias, evidentemente que isso vai trazer uma sobrecarga muito grande sobre ele. Então, o que a gente entende nesse processo de medicalização é que essas licenças, o adoecimento do professor é uma expressão do quanto as condições de trabalho estão precárias no interior da educação. Então, ele adoece como um mecanismo, né, de sobrevivência, como um mecanismo de defesa, como um mecanismo saudável, entre aspas, né, para ele poder sobreviver a precárias condições de trabalho que ele está submetido. Com certeza. E no caso do aluno, é muito comum a gente ouvir dizer que o aluno é hiperativo, tem problema de déficit de atenção. E esses problemas, eles sempre existiram, né? Mas hoje parece que cada vez mais a gente ouve falar. E normalmente eles acabam sendo ministrados com medicamento, né? Com remédio. Então a gente gostaria de saber o que há de exagero nessa forma, como isso está sendo tratado. Então, a criança, né? A criança, ela é um ser em desenvolvimento.
E a psicologia tem contribuído muito nessas últimas 40, 50, esses últimos 40, 50 anos, né? Tentando mostrar como se dá o processo de desenvolvimento da criança. Então, em cada momento, em cada faixa etária, a criança tem determinadas necessidades, ela está conhecendo o mundo, né? E essa questão do corpo, da energia, do brincar, se inserir nas coisas de uma maneira intensa, isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança, e a cultura, o adulto, é que vai dizendo para ela o que pode, o que não pode, o que é interessante ela fazer, o que é adequado, o que é inadequado. Então, essa construção do desenvolvimento, ela se dá na relação com o adulto, o tempo todo, e na relação com as outras crianças, né? E é muito importante que a gente possa lembrar que a criança, ela é uma expressão da cultura onde ela está inserida. Então, se hoje ela é uma criança mais agitada, mais dispersiva, que quer um monte de coisas ao mesmo tempo, é porque ela está numa sociedade que propicia isso para ela, né? Ela está brincando, ela está no videogame, ela está em pé, ela está sentada, ela está comendo, ela está recebendo estímulos o tempo todo, né? De todos os lados. Então, esse tipo de expressão do comportamento, que a gente está chamando de agitação, na verdade, ela está presente no adulto, ela está presente na sociedade onde nós estamos, ela está presente nos espaços urbanos onde nós vivemos. Então, nós não podemos chamar isso de patologia, nós não podemos dizer que isso é uma doença. Ao contrário, é uma expressão do modo de vida que nós temos hoje na sociedade. Então, se nós queremos um outro modo de vida, nós vamos ter que construir, não é, outras formas de viver, porque se nós não construirmos outras formas de viver, as crianças vão ser penalizadas, não é, por esta maneira delas representarem, delas entenderem como se dá hoje, não é, a vida em sociedade. E aí, nesse caso, como que o professor pode diferenciar quando o comportamento da criança é normal e quando realmente é patológico, numa sala que por si só já é agitada, né? Isso, essa ideia já de normal e patológico já é uma concepção bastante questionável, não é? Porque aquilo que é normal numa sociedade pode ser considerado como inadequado em outra, não é? Então, por exemplo, no Brasil nós temos uma maneira, né, de relacionamento dos jovens, né, em grupos, de pegar na mão, de se abraçar, de se beijar, as crianças também, quer dizer, isso é um processo, né, de aproximação física, né? Nós nos aproximamos assim das pessoas, nós temos uma relação muito próxima com as pessoas que nós conhecemos, né? Em outros países, né, isso é tido como algo exagerado, né? Como algo até possivelmente patológico, né? Inadequado. Então, a maneira da gente ser, a maneira de você agir no mundo, ela é muito referendada pelos padrões da sua cultura, né? Então, aquela criança levada, aquela criança esperta, aquela criança que apronta, né? Que faz um monte de traquinices, hoje, muitas vezes, é interpretada como sendo uma criança hiperativa. Quando, na verdade, a palavra hiperatividade, ela tem um componente patológico. Para ser um hiperativo, ele teria que ter um problema de caráter genético, algo que é intrínseco ao organismo dele. E o que a gente vê na criança não é isso. A gente vê crianças que são levadas, que são traquinas, que são dispersas ou espertas, né? E que podem, então, demonstrar isso, né, no seu dia a dia. Doutora, e para aprofundar essa discussão sobre a medicalização, a senhora que sempre participa de fóruns, inclusive vai estar presente no evento que vai acontecer no CPP em maio, que tem como tema Dependência Química e Educação, um começo de conversa, gostaria que a senhora já adiantasse um pouquinho para a gente o que o pessoal pode esperar desse evento. Então, vai ser uma grande satisfação, né, a gente estar no CPP e poder discutir com os educadores essa questão da medicalização. Então, nós vamos levar o debate que está posto hoje, essa polêmica sobre a medicalização, sobre essa ampla utilização do medicamento, né? Ao invés de nós pensarmos, né, que quimicamente nós podemos resolver as coisas, que outras formas nós temos para resolver as questões e os desafios da vida, que não apenas tomando remédio. E também nós vamos contar um pouco do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que é uma articulação de mais de 30 entidades da educação, da psicologia, da medicina, e que a partir de 2010 estão juntas, né,
para poder divulgar, para poder ampliar esse debate, essa discussão, que até bem recentemente não entrava no Brasil. Muitos países têm feito essa discussão, mas o Brasil ainda se mostrava muito resistente, né, a essa discussão. Hoje, no Brasil, nós sabemos que nós somos o segundo país consumidor de metilfenidato do mundo, nós só perdemos para os Estados Unidos, e somos o primeiro país de consumir, né, remédios antidepressivos. Então, nós estamos sendo um mercado, né, aberto aí para a indústria farmacêutica, né, para a utilização de medicamentos, e nós precisamos refletir sobre isso. Não é possível que nós tenhamos tantas doenças, né, no nosso dia a dia, no nosso meio social, que nós estejamos produzindo tantas pessoas doentes assim. Então, acho que nós temos que pensar um pouco o que está por trás, né, desse processo de medicalização. Inclusive, do Fórum foi até lançado um livro, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, o Fórum nós lançamos a primeira coletânea chamada Medicalização de Crianças e Adolescentes. É uma coletânea que está, né, disponível para aqueles que quiserem conhecer essa discussão, quais são as pesquisas que estão sendo feitas, quais são as questões que estão sendo veiculadas hoje. E nós também estamos questionando muito os projetos de lei que estão em andamento e que visam criar programas de diagnóstico e tratamento de possíveis transtornos, tanto de leitura escrita quanto de comportamento na escola, e que nós temos como educadores que questionar esse tipo de projeto, né? Nós não podemos aceitar que sejam criados programas que venham a medicar as nossas crianças, né, com medicamentos que são absolutamente questionáveis. Então, nós temos que melhorar a qualidade da escola, fazer com que essas verbas, esse fomento que iria para esses programas, sejam sim transferidos para a melhoria da condição de trabalho do professor, para a melhoria da qualidade da escola, porque as nossas finalidades são essas. Nós queremos que a escola seja a melhor possível para as crianças, adolescentes e adultos. Sempre. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada também pela oportunidade, estaremos lá, né, no evento do CPP. Até lá. O programa Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.